Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje, dia 25 de abril, estamos já no 26º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. E é bom estarmos aqui, podermos compartilhar mais um devocional, e hoje nós temos como título: O Espírito Santo nos ajuda a vencer a carne. Nós sabemos que nós temos entre nós, todos os dias, uma luta, uma batalha, que a nossa carne, a nossa vontade, ela sempre quer se levantar, quer guiar a nossa vida. E com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos vencer os desejos da carne, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O devoção de hoje está baseado em Romanos 8,13, que diz: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O Espírito Santo nos ajuda a vencer a carne. A vida e a morte estão colocados diante de nós. Interessante isso. Olhando para esse versículo, espiritualmente nós vemos que a vida e a morte está diante de nós. Se nós vivermos na prática do pecado, vivermos nos desejos da carne, nós morreremos. Mas se nós fizermos morrer a carne, o pecado, vivermos uma vida no Espírito, nós viveremos. Viver obedecendo às vontades da carne te levará para a morte espiritual, mas é na dependência do Espírito Santo que você vai aprender a dominar a carne e viver para a glória de Deus. Jamais se esqueça que a carne é seduzida pelo pecado, mas desde que você se tornou templo do Espírito Santo, não precisa mais viver obedecendo aos apelos que ela faz. Para caminhar em santidade, o segredo é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo em todos os momentos. Este é o princípio que a Bíblia nos apresenta no texto de hoje. Para vencermos o pecado que está em nossa carne, precisamos aprender a viver pelo Espírito Santo. A luta entre a carne e o Espírito será constante. Você será tentado a desistir de orar, de jejuar, de ler a Bíblia e desenvolver uma vida de comunhão com Deus e com seus irmãos na fé. Você entenderá que sua carne jamais se converterá e que o exercício de mortificá-la somente será possível por meio do Espírito Santo. Como seria bom se a nossa carne, que habita dentro de nós, se ela sumisse, se ela morresse de uma vez por todas. Mas não, ela nunca se converterá. Nós temos que ter o domínio, e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer. Vamos conseguir vencer. Por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, para ele sempre estar mais forte. É por isso que não há como agradar a Deus vivendo na carne. A palavra de Deus é clara em afirmar que os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que se espera da pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo e que se tornou a habitação dele é que ele não continue a buscar as coisas da carne, mas as do Espírito. Há uma lista muito grande de coisas que fazemos quando agimos pela carne, né? Sentimos raiva,
né? A pessoa que é dominada pela carne, ela sente raiva, inveja, né? Nós iramos e gritamos uns com os outros, nos tornamos egoístas e permitimos que o ressentimento e a falta de perdão tomem o nosso coração. Esses são os desejos da carne, né? Onde nós permitimos a carne nos dominar. É quando nós não permitimos o outro, nos falar: meu filho, você está errado, você não deve agir dessa forma. Onde simplesmente eu penso que eu estou com a verdade. Enfim, esse desejo da carne, ele vai habitando dentro de nós e ele vai crescendo em nós. Já por outro lado, quando nós permitimos o Espírito Santo frutificar em nossa vida, quando ele está crescendo em nós, o Espírito Santo, veremos que outras atitudes brotarão em nosso coração, né? Haverá o amor, a compaixão, o perdão e tantas outras qualidades que somente aparecerão quando aprendermos a viver no Espírito e não na carne. Como a gente vê dia após dia as pessoas agindo pela carne, mas não pelo Espírito. Conforme domingo ainda preguei uma parte, essa importância de nós, como filhos de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos diante de nós uma luta muito grande. Quando nós menos percebemos, nós estamos deixando dominar, ser guiados pela carne e não pelo Espírito. É tão interessante que a gente observa tantas pessoas que elas são literalmente guiados pela carne e não pelo Espírito. O texto de hoje nos desafia a fazer morrer a natureza pecaminosa que está em nossa carne. Saiba que não é um exercício de pensamento positivo, como se pudéssemos nos convencer de que somos capazes de fazer isso com esforços próprios. O desafio é justamente esvaziar-se de si mesmo e passar a viver uma vida submetida no Espírito Santo. Quando você for tentado a se irar e retribuir o mal com o mal, ouça a voz do Espírito Santo e permita que ele te conduza a uma atitude de perdão e compaixão. Quando a carne quiser dominar seu temperamento e fazer com que suas reações sejam ofensivas, ouça a voz do Espírito Santo para que ele te conceda domínio próprio e produza em você a paciência necessária. Ao invés de procurar satisfazer a carne com suas paixões e vontades desenfreadas, volte-se para o Espírito Santo e permita que ele te oriente a viver dentro da vontade de Deus para a sua vida. É assim que mortificamos a carne e é assim que viveremos para a glória de Deus. Saiba, porém, que se trata de uma caminhada constante. E não se esqueça, queridos, que o Espírito Santo foi enviado para caminhar conosco sempre, em todos os momentos. Isso é algo muito interessante. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós nunca podemos ignorar isso. Sempre entender que o Espírito Santo está caminhando com nós. Em qualquer ação, qualquer atitude, nós temos que ter essa consciência como cristãos. O Espírito Santo está conosco, onde nós podemos consultá-lo em todo o tempo. Poderá haver situações em que, por falta de vigilância e sensibilidade à voz do Espírito, a carne falará mais alto, nos levando a tropeçar em nossa dureza de coração. No entanto,
a graça de Deus será sempre superabundante para nos levantar, nos colocar de volta ao caminho e continuar insistindo conosco a fim de que aprendamos a viver na dependência do Espírito Santo. Por isso, não desiste de prosseguir no caminho da santidade. O Espírito Santo te capacita a vencer a carne e as tentações que ela apresenta diariamente. Todos os dias, a luta contra a carne e o Espírito estará dentro dos nossos corações. E nós temos que clamar ao Senhor pedindo a sua ajuda. E nós temos que nos fortalecer. E como nós podemos nos fortalecer? É através da palavra, da oração, do ouvir a palavra de Deus. Mortificarmos a carne e permitir que o Espírito Santo cresça em nós, que ele se fortifique. E assim conseguiremos em todo o tempo vencer. A carne é como a nossa sombra, só desaparece quando estamos no centro do sol, do Espírito. Palavras, pastor Wilson Guimarães, muito interessante. É algo que vai nos acompanhar dia após dia. Mas se nós nos enchermos de Deus, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, sempre estaremos fortes, suficientes para vencer. Eu sempre conto a história, uma história verídica, de um homem que tinha 2 cachorros e havia uma corrida semanal. E esse homem conseguia fazer com que toda semana um vencia, na outra semana o outro vencia, uma semana um perdia, na outra semana o outro perdia. E um dia perguntaram a ele como que ele consegue fazer isso. E ele simplesmente disse: olha, basta alimentar. Basta alimentar. Aquele que o alimenta mais, esse vence. E a nossa vida espiritual é assim. Se eu me alimentar de Deus, do seu Espírito, eu vou conseguir vencer a minha carne, os meus desejos. Eu vou conseguir amar, eu vou conseguir compreender, eu vou conseguir responder amavelmente todos os dias os meus irmãos. Eu vou estar sempre pronto a ouvir um conselho. Eu vou estar sempre pronto a receber aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Queridos, alimentemos o nosso espírito para que nós estejamos sempre prontos e assim vencermos dia após dia as lutas e as batalhas. A aplicação e oração de hoje: ore confessando atitudes da carne que ainda estão presentes em sua vida. Ore pedindo a ajuda do Espírito Santo na luta contra a carne. Ore declarando sua total dependência do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós temos aqui algo muito interessante, que nós precisamos orar pedindo ao Senhor. E nesse momento nós queremos orar, né? Nós queremos orar por pedidos que temos recebido. Nós temos os pedidos de oração da nossa Convenção CIB e hoje foi sugerido orarmos pela regional CIBEC, que fica em Goiás e Tocantins, esses 2 estados. Também orarmos pela regional CRIB Brasil Central, né?
pelas igrejas que estão no Acre. Vamos continuar orando pelo pastor Valdir Billert, pelo irmão Marcos. Tenho aqui também 2 pedidos que foi colocado para mim para orarmos pelo irmão Rudi Buchholz, né? Esse irmão Rudi Buchholz, ele é meu primo lá do Rio Grande do Sul. Vamos orar por ele também. E eu me esqueci agora o nome de um irmão que pediu, que mora aqui em Sarandi, que também é Buchholz. Se talvez você estiver online, o filho assistindo, puder colocar aqui o nome dele para orarmos também. Também peço oração pela minha prima Elinir Hermann. Ela é a mãe da Marisa, que está numa situação muito difícil. Ela há muitos anos luta contra câncer e novamente apareceu e está numa situação muito delicada. E se você tem mais algum pedido de oração, queira colocar nos comentários. Nós vamos orar, né? Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo final de semana que está chegando, vamos orar pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, por nossa vida, enfim, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por mais uma manhã que tu nos concedes, mais um dia que o Senhor tem nos dado a vida, de podermos acordar. Obrigado, Papai, que nós podemos ver em todo o tempo o teu cuidado tão especial em nossas vidas. Queremos nesta manhã orar pelas igrejas que estão no estado de Goiás, Tocantins, Acre, também no Brasil Central. Senhor, esteja sustentando a cada igreja presente nesses estados, aqueles que estão à frente desses trabalhos, missionários, pastores, obreiros. Abençoe de uma forma geral os teus filhos que estão congregando nestas igrejas. Sustenta cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Continuamos a orar, Senhor, pela vida do irmão Marcos Schultz. Nós oramos de uma forma muito especial. Que tu possas continuar a estender a tua mão sobre a vida dele. Ele tem tido uma melhora. Obrigado por isso. E que tu possas continuar a cuidar da vida dele, da sua família. Continuamos, Senhor, a orar pela vida, ó Deus, do pastor Valdir Billert. Ó Deus, sustenta este homem, sustenta toda a família e realiza, Senhor, o teu querer na vida deste homem. Sabemos que basta uma palavra tua e a cura, a restauração acontecerá. Senhor, nós oramos pela vida do Rudi Buchholz. Ele é pai do Ronald Buchholz, que mora aqui em Sarandi. Esteja, Senhor, também estendendo a tua mão sobre a vida deste homem, restaurando-o para a honra e glória do teu nome, Jesus. Quero também orar pelo meu primo lá do sul, irmão Rudi Buchholz. Também possas estar sustentando-o de uma forma especial, colocando tua mão sobre a vida da sua família. Nós queremos também orar pela vida de Elinir Hermann, que tem tido tantos problemas de saúde nesses últimos anos. Senhor, estende tua mão sobre a vida dela e restaure, Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Pai, nós queremos assim, em continuidade, orar pelas nossas famílias. Senhor Jesus, que tu possas, de uma maneira especial, cuidar de cada uma delas.
E queremos também orar, Senhor, pelo devocional que nesta manhã podíamos ouvir. Senhor, nos ajude a lutar dia após dia para vencermos as lutas, vencermos a carne, vencermos nossas vontades. Senhor, tenha liberdade em nós, que Teu Espírito Santo possa crescer em nós. Em nome de Jesus, que possamos nos fortalecer dia após dia. Assim nós queremos abençoar a cada um que está acompanhando esta live, outros que vão assistir mais tarde o vídeo. Pai, estende Tua mão sobre nós. Estende Tua mão sobre nós. Nos dê um dia de bênçãos, nos guarde, nos livre de todo o mal. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã de manhã novamente, às 6 horas. Um forte abraço.